Se você não passou o dia ontem totalmente desconectada ou desconectado da internet, deve ter visto de alguma forma os comentários do Tales Gomes. Pois é, o fundador do G4 Educação, maior escola de empreendedorismo do Brasil, o nosso cabecinha de Minecraft, comentou sobre se relacionar com mulheres CEO, uma vez que ele também é CEO. E obviamente o comentário mais uma vez do nosso querido empreendedor que sempre precisa aprender mais, que sempre precisa melhorar mais a forma de abordar os temas, ele trouxe uma abordagem absolutamente contrária de tudo aquilo que a gente tenta defender dentro desse ecossistema de inovação, desse ecossistema de negócios digitais, colocando mais uma vez as mulheres numa posição inferior à posição que ele, por exemplo, ocupa. Essa é uma conversa que a gente precisa ter, saber de onde veio figuras como essa, por que que tanta gente ainda bate palma para os comentários de um cara como esse e como esse comentário só atrapalha na hora de você empoderar mais pessoas diversas em papéis de liderança, fundando startups e tudo mais. Eu sou o Luiz Gomes e seja muito bem-vindo ao Segue o Camelo, canal que eu criei para falar sobre criação e desenvolvimento de startups a partir de um olhar mais racional, mais pé no chão, para que você desenvolva negócios mais consistentes no mercado. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal para não perder nada que eu vou compartilhar por aqui a partir de agora, beleza? De onde vem esse tipo de empreendedor como o Tales e como muitos outros que a gente ainda encontra no ecossistema e que geralmente têm posições de destaque, são considerados empreendedores de sucesso, têm muito dinheiro acumulado, por mais que muitos problemas também acabam perseguindo esse tipo de gente? Figuras como o Tales foram moldadas no ecossistema mais ou menos na mesma época que eu me conectei no ecossistema, ali em 2012 até 2015. Esses 3 anos foram os anos de construção de uma primeira base do ecossistema de startups no país, onde a gente começou de fato a ver negócios que se identificam como startup ganhando uma relevância grande no mercado, e isso acontecendo em São Paulo principalmente, mas para além de São Paulo, de forma distribuída. Então, nesses 3 anos, a briga ou a corrida era muito focada em quem vai dar o próximo passo, quem vai ter a próxima grande conquista enquanto empreendedor ou empreendedora. Bom, naquela época era basicamente empreendedor. A gente ainda via pouquíssimas empreendedoras e as que tinham não conseguiam ter nenhum destaque, não conseguiam ter as mesmas oportunidades que os empreendedores. Então, naqueles 3 anos, a gente acabou criando uma imagem de empreendedor de startup que se assemelha muito à imagem que o próprio Tales hoje veste, né? Então, a imagem do cara descolado, a imagem do cara que tem sua própria opinião, tem sua personalidade, que consegue fazer o time produzir muito, como ele mesmo diz, fazer o time trabalhar 80 horas por semana, uma máxima que você pode ouvir da boca do ator que interpreta o Mark Zuckerberg no filme A Rede Social, que é algo que fez sentido durante um tempo, mas faz sentido para a figura empreendedora. Se você está empreendendo uma startup, você trabalha 80 horas por semana, o negócio é seu. Mas você achar que a sua equipe, as pessoas que estão ali, que têm outras necessidades, que têm outras responsabilidades, vão ficar ali 80 horas porque você acha que é assim que essa pessoa se desenvolve profissionalmente, isso é uma visão muito deturpada. O Tales é um exemplo de empreendedor que conseguiu alcançar grandes quantias de investimento, conseguiu levar sua primeira startup de sucesso, o EasyTax, para diversos países, mas isso criou nele a liberdade de colocar para fora um posicionamento que ia de encontro não só a tudo isso que a gente está defendendo hoje, mas de encontro até a prática empreendedora. Em 2014, eu vi o Tales subir num palco e comparar taxistas, os seus clientes na época, com garotas de programa, dizendo que eles fariam qualquer coisa por dinheiro.
Isso é um tipo de comentário que ele se colocou na posição de poder fazer, já que ele era um CEO de sucesso, mas que vai de encontro à própria prática empreendedora. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de clientes, a gente está falando da transformação de um mercado. Por mais importante que tenha sido o papel do EasyTaxi no mercado, na transformação desse ambiente de mobilidade urbana, esse tipo de comentário coloca muito em xeque o comportamento de fato dessa figura empreendedora. Tanto que pouco tempo depois, a mesma empresa investidora da EasyTaxi tira o Thales, e ele obviamente fala sempre na forma de vendeu, saiu, teve um êxito de sucesso, mas na verdade seu comportamento não levaria o EasyTaxi muito mais à frente por conta desses comportamentos e por conta dessas falas que refletem muito o que ele de fato pensa. Quando a gente olha figuras como o Thales, a gente ainda vê muita gente aplaudindo esse cara, seguindo, apoiando, defendendo, concordando. E isso acontece por quê? Porque como essas figuras elas se colocam na posição de empreendedor de sucesso, para quem está em volta e eventualmente não tem o mesmo sucesso que esse cara teve, é muito fácil dizer assim, cara, se eu for desse jeito, provavelmente eu vou ter sucesso. Se eu tiver esse comportamento, provavelmente eu vou chegar onde esse cara chegou. Então, as pessoas acabam aceitando esse tipo de comentário, esse tipo de posicionamento como sendo o estereótipo do empreendedor de sucesso, quando isso não tem absolutamente nada a ver com o que se espera da figura empreendedora. É possível você ser o Thales e você ter sucesso? É, mas também é possível você ser oposto ao Thales e também ter sucesso. Essa é a importância que a gente tem de discutir questões sobre o desenvolvimento de startups, principalmente, porque a gente está falando não só de você se tornar um CEO de sucesso, a gente está falando de você se tornar uma figura madura para liderar um negócio que pode transformar um mercado. Isso vai muito além de você querer defender ideais que vão de encontro ao desenvolvimento social. Quando a gente fala da equidade no ambiente de startups, eu não estou falando a partir de um guarda-chuva midiático, a partir de um guarda-chuva meramente conceitual. Eu estou falando um reflexo do desenvolvimento social. A nossa sociedade, as pessoas precisam ter diversidade nas diversas representatividades dos negócios. Então não adianta você achar que o empreendedor de sucesso é um homem como o Thales, ou é um homem como alguém que você cria um estereótipo, diz assim, esse é o empreendedor de sucesso, esse é o cara que ele pode falar o que ele quiser, que mesmo assim ele não vai ser atingido porque ele tem sucesso. E esse foi um comentário que eu ouvi da boca de um dos sócios do Thales. O Thales ele pode falar a besteira que ele quiser, porque como ele é um empreendedor de sucesso, as críticas ou os problemas não vão o atingir. E o que a gente viu acontecer ontem é mais um exemplo de como ele acredita nisso, que ele pode falar o que ele quiser, que ele pode ter a opinião que ele quiser, que nada vai o atingir. Antes da gente continuar, deixa eu te perguntar, se você estiver gostando desse vídeo e também tiver pé da vida, como eu tô, com figuras como essa, curta esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. É importante que a gente consiga discutir esse tema com mais pessoas, para que isso de fato se torne algo coletivo, algo disseminado dentro do nosso ecossistema de inovação e de startups. Beleza? Da mesma forma que eu tive experiências empreendendo startup, eu também tive experiências sendo liderados por homens. Homens fracos, homens que não aguentam a pressão do dia a dia, homens que não conseguem lidar com visões contrárias às suas. Por diversas vezes eu me vi confrontando esse tipo de líder, esse tipo de empreendedor de sucesso, pela incapacidade que essas figuras têm de entender o que precisa ser feito no seu negócio para que o negócio se desenvolva, para que as coisas de fato aconteçam de forma estratégica e que você de fato tenha resultados relevantes. Ou seja,
A figura de empreendedor de sucesso, na prática, é a figura que consegue fazer com que todos e todas sejam submissos à sua figura, mas que essas pessoas submissas consigam de fato pensar nas estratégias que vão levar o negócio para o próximo passo. Essas foram minhas experiências recentes sendo liderado por homens. Homens que você ainda bate palma quando vê publicações, quando vê os resultados, acreditando que é da cabeça dessas figuras que os resultados surgem. E não é. É o resultado de quem está ali trabalhando de fato, pensando no crescimento daquele negócio e em um determinado momento, você que está ali pensando no sucesso do negócio, você simplesmente pode ser descartado, trocado, colocado em outras posições, porque no final do dia, quem quer ter o destaque é a figura daquele empreendedor de sucesso. Então, ter lideranças homens não significa que você está num ambiente com uma maturidade intelectual maior, uma inteligência emocional super desenvolvida, uma pessoa que consegue lidar com as adversidades. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Tem muito homem ruim que é colocado numa posição de líderes de sucesso, empreendedores de sucesso, pessoas que você deveria seguir, acompanhar e bater palmas. Por outro lado, esse movimento que o Tales começou não ontem, mas que ele já vem perpetuando isso há muito tempo, ganhou um tom contrário muito forte e muito importante. Desde ontem eu tenho visto centenas de mulheres líderes, CEOs, mães, responsáveis por família, que estão se colocando na posição de veja como eu consigo ser CEO, consigo ser companheira, consigo ser líder, consigo ser forte, consigo ser emocionalmente capaz de liderar milhares de pessoas. Isso é um reflexo de capacidade de tocar um negócio, capacidade de liderar pessoas, capacidade de gerar perpetuidade dos negócios e, obviamente, sucesso pessoal, profissional e coletivo. Esse é um movimento importante, esse é um movimento que a gente precisa defender dentro do ecossistema, é defender figuras diversas empreendendo suas startups, figuras diversas em papéis de liderança, figuras diversas nos holofotes da mídia. A gente precisa começar a quebrar essa visão do estereótipo do empreendedor de sucesso e mostrar que o sucesso empreendedor ele não tem uma cara, ele não tem um coletinho da Faria Lima, ele não tem um padrão de vida específico para você considerar aquilo sucesso. O sucesso empreendedor vem da capacidade de você criar e desenvolver negócios que fazem sentido para o mercado, liderando pessoas que entendem os seus papéis e as suas responsabilidades dentro daquelas estruturas para que, de fato, você possa gerar crescimento coletivo. Esse é o ponto. Se você ainda bate palma para um cara feito Tales, repense na forma que você enxerga a figura do empreendedor de sucesso. Eu não estou mandando você deixar de seguir ou deixar de contratar o que você quiser do G4. Eu nunca contratei, eu acompanho o Tales há 10 anos e há 10 anos eu tenho a mesma opinião sobre ele. Ah, mas ele se tornou um empreendedor de sucesso. Para mim, esse é o tipo de sucesso que eu não queria ter. Se eu não quero ter, eu me coloco na posição de ser contrário, de colocar outras opiniões sobre essa visão de sucesso. E eu acho que esse é o nosso papel enquanto ecossistema, é questionar por que esse comportamento é considerado um comportamento de sucesso. Beleza? Espero que você consiga pensar mais sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!